Maeda é um fotógrafo que começou a vida na fotografia desde cedo, desde pequeno. Meu pai foi comerciante durante algumas décadas e quem morou em Florianópolis entre 1970 e 80, final dos anos 80, com certeza em algum momento deu um pulinho na loja do meu pai ou para revelar um filme ou para comprar um equipamento. E na época da minha adolescência, acabei ganhando o equipamento do meu pai, herdei uma câmera dele e assim a gente começou a vida de fotógrafo em si. Foi no momento em que ele realmente me passou o equipamento dele e eu comecei a tomar gosto pela coisa e as coisas começaram a evoluir bem. Comecei a trabalhar com fotografia de surf, foi o primeiro trabalho realmente que me deu gosto de fazer, porque até então era uma fotografia para mim muito distante, né? Eu via revistas de surf, gostava muito de ver, curtia, e eu queria, de alguma maneira, tentar chegar naquelas fotos que eu via nas revistas. Então acabou que surgiu essa oportunidade e comecei a fotografar amigos, né, surfistas, e paralelamente começaram a aparecer outras demandas, né, em outras áreas, como moda, por exemplo, uma área super glamurosa que todo fotógrafo em início de carreira tem vontade de experimentar essa área. E os casamentos foram acontecendo na medida em que as pessoas iam conhecendo e sabendo que eu fotografava e as pessoas me pediam para fotografar casamento, mas eu não era conhecido como fotógrafo de casamento nessa época, né? Realmente eu coloquei os meus 2 pés no mercado de casamento em 2000, então não faz tanto tempo assim, justamente no momento em que eu me decidi por voltar ao mercado novamente, porque até então eu estava de 98 a 2000, eu voltei para o curso de jornalismo, onde eu tinha me formado, voltei para dar aula, e depois desses 3 anos eu resolvi voltar para o mercado full-time. E nesse momento eu me decidi por abraçar a causa dos casamentos. Voltei para o mercado full-time, para o casamento, com a ideia de fazer fotos mais descontraídas, mais naturais, aquelas fotos que hoje o pessoal chama de fotojornalismo, né? Então, entrei com essa proposta e as pessoas, os noivos, acabaram curtindo muito isso e a aceitação foi super boa e acabei crescendo no mercado de casamento. Então, até hoje as pessoas me pedem esse tipo de fotografia mais espontânea. A gente usa muito as fotos espontâneas, mas também as fotos artísticas, né? Então, há necessidade de a gente entregar para o cliente uma fotografia mais artística, mais arte, né? Onde envolve uma linguagem fotográfica bem apurada, uma luz bonita, então tudo voltado para o bonito, no caso, né? Isso é uma característica de cada fotógrafo e cada um desenvolve da maneira que acha mais interessante. Eu curto muito trabalhar nesse momento da fotografia, justamente porque faz com que o meu trabalho acabe sendo identificado em função dessa linguagem. E o que é mais difícil na fotografia? O que é mais difícil na fotografia é se superar a cada trabalho. E é isso que eu busco sempre. A cada casamento que eu faço, que é hoje o meu carro-chefe, são os casamentos, a cada casamento que eu faço eu busco fazer um portfólio. Eu quero fazer um portfólio daquele casamento. Então, tudo que eu já vi até aquele casamento vai me servir como referência, justamente para buscar fazer o novo. O diferente. Eu acho que essa parte, sair daquela zona de conforto, eu acho que essa é a parte mais difícil da fotografia. Para você fazer uma boa fotografia, você tem que ter a técnica de um lado, né? E a linguagem, onde vem o conceito, as ideias, né? No outro. Então, se você tem só um dos dois, você não tem uma fotografia consistente. Então, eu imagino assim que
para um fotógrafo chegar num bom patamar, ele tem que ter muita referência de imagens, referências não só fotográficas, referências em cinema, em revistas, ou seja, imagens de qualidade. Né? O consumo de imagens de qualidade faz com que você tenha boas referências. Você tendo boas referências, a qualquer momento você pode ir buscar nessa caixinha de referências algo que te dê alguma inspiração. Né? E se você tem a técnica do outro lado, você consegue concretizar tudo aquilo que você imagina na sua mente. Então, a união desses dois fatores é que é fundamental para uma boa fotografia. Até uns 3, 4 anos atrás, era comum a gente fazer trabalhos dentro do estúdio, fazer fotos no estúdio. Né? De 2 anos para cá, eu percebo que as pessoas têm mais vontade de serem fotografadas em externa, na rua. Pensando nisso também, eu acabei decidindo por fazer uma mega reforma no espaço, mudar totalmente o layout do espaço para poder ter um ambiente que agradasse as pessoas, que as pessoas se sentissem bem aqui e que eu pudesse mostrar todo o meu potencial em relação à parte fotográfica, em relação à maneira com que eu penso a fotografia e a maneira com que eu apresento essas fotografias num álbum ou num livro. Então todo esse ambiente foi pensado nisso. Né? Maeda abriu um estúdio para a realização de exposições. A seleção das fotos para esta mostra foi feita a partir da produção do último ano. Cada vez mais é o reforço de que eu acertei no que eu decidi fazer. Então eu amo fotografar e eu busco sempre novas experiências e novas motivações.